Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso 9º dia de aula, Religiões Comparadas 1 e 2. Estamos no segundo bloco. Nós estamos gravando as nossas aulas. Estamos falando sobre o Adventismo. No módulo anterior, eu terminei dizendo que eu queria falar uma coisa importante sobre o que o pastor Johnny tinha comentado, até citando o nosso livro-texto, onde no livro-texto, Raimundo Oliveira menciona sobre essa questão do Miller como uma pessoa até que notou o seu erro. E o que eu queria agora fazer só um breve comentário sobre isso. Qual é o meu comentário, irmãos? É o seguinte: nós não caminhamos sozinhos. E muitas vezes esse é o perigo de caminharmos só. Quando eu falo caminharmos só, eu não estou falando aqui necessariamente de que nós precisamos estar inserido o tempo todo com muita gente. Mas nós precisamos da ajuda de muitas pessoas, ora pastores, ora mestres, e não tem como nós crescermos sozinhos. Certa ocasião eu ouvi uma palestra de um pastor que ele dizia o seguinte: quem segue somente a sua própria cabeça corre um sério risco de certas horas estar ouvindo a voz da sua consciência achando que é a voz de Deus. Por isso que nós precisamos sempre do outro. E podem ver que Timóteo precisou de Paulo, os apóstolos precisaram de Pedro, Pedro dos apóstolos, Paulo precisou de Barnabé, dos mestres da igreja de Antioquia da Síria e dos pastores. Paulo não era autônomo. Paulo ele estava debaixo daquela igreja, porque quando nós seguimos a Deus sozinhos, e aqui sozinho, leia-se, sem o auxílio de ninguém, só nós e Deus e nós, isso é muito perigoso. Porque Moisés tinha Arão do seu lado e Miriam, mas Moisés também tinha o seu sogro, Jetro, tinha ao lado dele o seu auxiliar, Josué, tinha, tinha, tinha outras pessoas, tinha Ur. Então percebam que a gente nunca vai fazer a obra de Deus sozinho. A gente precisa de pastores para nos mentorear, pastores para cuidar de nós, mentores para nos guiar, livros para nos orientar. Ou seja, então, quando a gente está sozinho, que é o caso aqui, né, do líder, do fundador da Igreja Adventista, que num primeiro momento ele estava ali sozinho e depois ele acaba tendo ali as suas ideias, né, e a gente sabe que essas ideias foram ruins, e então o que acontece? Muitas vezes você abre um caminho que praticamente não dá mais para voltar. Então, fica aqui essas palavras, né? Porque tanto o William Miller, ou Guilherme Miller, ele foi uma pessoa que nos faz lembrar disso. Por isso que a gente não pode simplesmente seguir a voz da nossa consciência. Por que não? Porque a voz de Deus e a voz da nossa consciência são muito parecidas. Quando nós estamos num momento de equilíbrio pleno e de espiritualidade plena, a gente compreende a voz de Deus. Mas tem vezes que Deus vai falar conosco na tormenta, onde os nossos sentidos, o nosso corpo e a nossa cognição está afetada. E como somos seres humanos, quando estamos com o corpo afetado, debaixo de tribulação, de dor ou de perseguição, Deus está falando conosco e a gente, de repente, não está entendendo. E tem vezes que a nossa consciência falando conosco, a gente está achando que é Deus. Como nós saberemos de uma coisa ou de outra? Sempre o critério da palavra de Deus, o crivo, a peneira da palavra de Deus. Mas, só para eu ilustrar aqui esse último ponto, Jó, o grande servo de Deus, que era íntegro, reto e temente a Deus, que evitava fazer o mal, perde todos os bens, perde toda a sua riqueza, perde os seus filhos, e ele não murmura. Depois ele perde a sua saúde e ele não murmura. Vem sua esposa, fala contra ele, ele não murmura. Vem os seus 3 amigos, e aí quando vem os seus 3 amigos, somado àqueles muitos acontecimentos, aí é onde Jó fraqueja. É onde Jó fala algumas coisas, se auto-justifica a Deus e aos seus amigos. E num dado momento,
ele acaba ouvindo a voz de Deus por meio daquele jovem, Eliú. Eliú é o gatilho de Deus que fala de novo com Jó e traz ele de volta à espiritualidade. E podem ver que Eliú, ele está sendo boca de Deus por vários capítulos e, de repente, Deus vem numa tempestade ou num redemoinho. A ideia que dá o texto bíblico e a poesia de Jó é que ali sai Eliú de cena e entra o próprio Deus falando com Jó. E aí Jó, ao ouvir Deus, pede perdão a Deus e faz aquela célebre declaração: antes eu te conhecia só de ouvir, e agora os meus olhos te contemplam. Ou seja, Jó, ele precisou de Eliú, que era um jovem. Se Jó, que era íntegro, justo, temente a Deus, que dava dor de cotovelo ao diabo, Deus ironizava o diabo com a vida de Jó. Ele precisou de Eliú, imagina da gente, entendeu? Irmãos, a gente precisa. Podem ver, e aí onde entram bons mestres, bons professores de teologia, uma tradição boa de teologia. Podem ver quando a gente pega uma obra de Calvino, de Lutero, quando a gente pega uma obra de Spurgeon, de Martin Lloyd Jones, quando a gente pega esses grandes homens puritanos, essas grandes obras de teologia, Russell Shedd, Ernesto Anini, irmãos, a gente está sendo o quê? A gente está sendo mentoreado. Boas influências, né? Exatamente. Por isso que Deus seja louvado por Ele aqueles que estão ao né? nosso lado, né? Diga, Júnior. O William Miller era da Igreja Batista, né? Aí Exato. ele se tornou, porque ele começou a estudar o livro de Daniel. Então, você está falando que a gente tem que ter boas influências. Ele se isolou e foi... Daí que ele foi construindo a heresia dele. Exato. E aí, meus irmãos, eu falei que eu ia falar isso, então aprendam isso e nunca se esqueçam, né? Que a gente possa sempre estar indo nessas fontes, porque alguém já disse, irmãos, que não tem nada de novo nesses 2000 anos de história, tá? Alguém já pensou em alguma coisa, alguém já falou sobre outra coisa, compete a gente estudar, trabalhar, pesquisar e pedir a misericórdia de Deus, tá bom? Bora lá, então. Vamos continuar lendo aqui a apostila do nosso querido irmão, professor Sidney. Leia para nós agora, Júnior, por gentileza. Um dia se deparou com o seguinte texto. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8, 14. E junto de outros textos, como Ezequiel 4, 6 e 7, concluiu que representava 2.300 anos literais, que começaria em 457 a.C. e terminaria em 1844 depois de Cristo. William Miller. Né? Ou seja, ele enxergou algo e falou, pronto, achei algo que ninguém viu. E aí, pronto. Né? Pode continuar, Júlio, por favor? Com 50 anos, depois de reexaminar seus estudos e cada vez mais convicto, passou a propagar suas interpretações. Dá uma pausa aqui, Júlio, por favor. É isso que eu falei há pouco, irmãos. É aqui onde foi o pulo do gato. Como assim, pastor? O pulo do gato? É bem simples. Essa era uma hora de debater, chamar outros pastores. Vamos aqui criar um cenário, tá, irmãos? Hoje nós somos frutos de uma igreja moderna, contemporânea, vamos chamar assim, depois do movimento pentecostal avivado, acreditamos em cura, acreditamos em sinais, mas nada disso supera a palavra. Pelo contrário, essas coisas têm que estar debaixo da palavra ou na palavra. Então, alguém tem um sonho, alguém tem uma visão, e ali a pessoa fica desesperado, né? E aí? Será que Deus pode estar usando alguém? Deus pode estar falando? Essa é a hora do quê? De procurarmos ajuda, procurarmos auxílio, procurarmos apoio. É óbvio que as pessoas elas querem o apoio e elas querem ser, num primeiro momento, elas querem ser apoiadas naquilo que elas acreditam. Ele teve a sua interpretação, a sua leitura, e ele estava convencido daquilo. Aí que é o ponto. Isso que eu disse o pulo do gato. Tem vezes que a gente está convencido, né, como o Tomé mencionou, a pessoa ela está sendo sincera e sinceramente errada. Ela está sendo verdadeira, legítima, mas não importa. É aqui onde entra a sabedoria de Deus e a nossa.
no sentido assim, se Deus não revelou uma data, se Deus, você vê como que ele era um estudioso, talvez da maçonaria, era uma pessoa trabalhadora, dedicada, mas com relação à formação teológica dele, a exegese, a hermenêutica, era falho. Jesus disse que não tem como datar. Era tão simples, mas ele quis algo além. Ele acreditou em algo, achou que aquilo tinha razão. Então, percebam como é perigoso isso. E aqui, por isso que eu estou sendo enfático, irmãos. Lógico, A né? gente tem que ser humilde, de buscar ajuda. Se tivemos uma negação, duas, três, tenhamos paciência. Se é algo de Deus, meus irmãos, Deus, ele vai consolidar, ele vai confirmar, ele não vai ser, Deus, ele jamais atropela as coisas. Nós que atropelamos, né? Tá bom? Alguém falou alguma coisa? Eu vi que algum irmão falou alguma coisa. Não, só para dizer que ele foi numa base, se baseou numa lógica matemática, né? E aliou alguns fatos. Você lembra que a gente tem que tomar o cuidado, que entra até a questão do sentido, né? De ver fatos históricos, ele quer associar com aquele nosso pensamento, quer vincular a nossa concepção. A gente constrói e ele tem uma certa lógica dentro daquele cálculo matemático. E aí foi o grande erro, né? O grande erro é isso aí. Então, Júnior, tanto você quanto o Tomé, quanto a Maísa e a irmã Cleusa não fizeram aqui conosco o módulo de hermenêutica. É uma delícia. A hermenêutica é uma delícia, porque é a arte de interpretar a Bíblia. E a regra áurea da hermenêutica é a Bíblia interpreta ela própria. Então, se ele tivesse tido uma base da hermenêutica, ele pararia. Ele chamaria os pastores, chamaria os outros professores. É assim que os nossos mestres fazem. É assim que eles ensinam para nós. Quantas vezes, irmão, sem demagogia, eu me lembro como hoje, estava numa semana teológica. A semana teológica foi no Seminário Betel, da missionária Durvalina Bezerra, ali no metrô São Bento. Quando eu soube que era o Shed que ia fazer a semana teológica, eu dei um jeito de cancelei todas as minhas agendas e saindo do pregão, ia direto para o seminário. E eu lembro que no meio, né, era sobre homilética. Então o Shed foi maravilhoso, irmãos. Tinha um irmãozinho com uma câmera que ele gravava assim, de forma trêmula. Eu devo ter essa fita até hoje. E as aulas foram maravilhosas. Eu lembro que no meio de uma das aulas do Shed, alguém perguntou para ele algo e ele falou assim, irmão, eu não sei. Eu e alguns amigos olhamos assim, o Shed não sabe? Como o Shed não sabe disso? E ali a gente não acreditou que o Shed poderia estar dizendo que não sabia. Ficamos assim meio decepcionados no primeiro momento, mas depois ficamos felizes. E ele foi tão humilde. Eu me lembro que era algo sobre o tabernáculo e era sobre aqueles pregos de bronze que eram enterrados na terra. E alguém perguntou, pastor Shed, professor Shed, doutor Shed, por que eram de bronze? Ele falou, não sei. E ali eu fiquei tão encantado, porque é a honestidade de um homem de Deus, ele não sabe o que fala, ele não inventa. Podem ver quantos são os livros, quantas são as aulas que ele deu. Então, você percebe que a gente aprende com todos esses homens de Deus e eles nunca têm a última resposta, né? Tá bom? Mas vamos lá, continua para nós, Júnior, por favor. Há uma É, história. há uma história de que em 13 de novembro de 1833 houve uma chuva de meteoros que despertou no povo a suspeita de que falava a verdade. Em 1838, ao estudar Apocalipse 8 e 9, concluiu que em 2 anos o Império Otomano acabaria. Em 1840, o Império Otomano passa por uma crise, mas não acaba. Mas era visível sua fraqueza política. Com a lembrança do que Mille disse, muitos aderiram ao movimento que ficou conhecido como Adventismo ou Millerismo, pois guardava a volta de Cristo para muito breve. Percebe, irmãos, ele já começa a falar sobre algumas coisas que não acontecem, né? Continua Exato. para nós, Júnior?
Nunca foi marcado o dia exato, mas o período nas primaveras de 1843 e 44. Possivelmente porque ele tinha dúvidas, né, sobre essa questão, tá bom? Crenças. Leia para nós, Maísa, por favor, crenças. A volta de Jesus seria no final dos 2.300 anos de Daniel 8:14. Os justos mortos ressuscitariam incorruptíveis, e os justos vivos seriam transformados para a imortalidade, sendo ambos levados juntos para reinarem com Cristo nesta terra renovada após os 1.000 anos. 1 Tessalonicenses 4:16 e 17. A terra seria destruída pelo fogo ao final dos 1.000 anos. Apocalipse 29 e 10. Os ímpios vivos morreriam na vinda de Cristo e aguardariam na sepultura a sua ressurreição e condenação. Apocalipse 25. Ou seja, aqui já começam então as crenças, né? O corpo doutrinário deles serem formados aqui. Continua para nós, filha, por favor. A volta de Cristo não aconteceu. Miller e seus seguidores buscaram onde estava o erro. Opa, deixa eu dar uma pausa aqui. Então, onde erramos, né? Onde houve esse erro, como o pastor Dione mencionou há pouco, o livro do Raimundo Oliveira, que num primeiro momento a impressão que dá é que ele realmente cai em si, né? Continua para nós, mas, por favor. Um pastor sugeriu que a volta não seria na primavera, mas no outono, data que coincidiria com o dia do juízo, que aconteceria no 10º dia do 7º mês, no calendário judaico rabínico, que naquele ano cairia no dia 22 de outubro de 1844. Essa data ficou conhecida como o dia do grande desapontamento. Opa, olha aí, ó, Deus marcando e perpetuando a história, meus irmãos, o dia do grande desapontamento. Mas é aquilo, irmãos, quando as pessoas querem fazer as suas coisas, elas fazem. Elas ignoram os fatos, ignoram as verdades. Podem ver que isso ficou historicamente conhecido, o dia do grande desapontamento. Será que aqui já não seria o necessário para... Vamos dar uma pausa, vamos dar um reset, erramos. Aonde estamos falhando? Vocês percebem que Deus, na sua infinita misericórdia, sempre vai permitindo com que a gente aprenda. O problema é que as pessoas não querem, na grande maioria das vezes, aprender, né, irmãos? Tá bom? Querem fazer algum comentário? Mas achei muito legal a parte dele reconhecer que estava errado depois. Foi muito... Mas, né, infelizmente, uma porta se abriu e outros continuaram, né? Então vamos... já era tarde. Disseminou muita coisa errada, né? E aí, pastor? E aí, irmãos? Que homens falham. Quem é que não vai falhar? Quem é que não vai errar? Né? Então, Deus é aquele que perdoa. O problema são aqueles que continuam acreditando naqueles erros e seguindo, né? Então, a gente pode ver que Lutero teve dificuldade de acreditar que o livro de Tiago era inspirado e de que Apocalipse fosse um livro também canônico, porque na perspectiva de Lutero, nem Apocalipse, nem Tiago tinha conexão com as Escrituras. A gente entende, era o que Lutero achava. Isso não quer dizer que Lutero acertou também em tudo, né? Pode falar, pastor. Não, nada não, pastor. Alguém quis falar alguma coisa? Não sei se você lembra, antes do ano 2000, teve um pastor coreano, eu lembro, não sei se você lembra, Ban Ki-kia. Ele fez uma projeção também sobre a volta de Cristo, que também quebrou a cara. Não só ele, mas a Valnice Milhomes. Sim. A Valnice Milhomes. Você lembra? Ela falava, ela não dava uma data específica, mas ela fazia afirmações como se, por exemplo, de 2010 não passa. Então, né? E aí ela fazia várias afirmações, não só ela, vários irmãos. E é isso que eu digo, muitas vezes quando a gente pega, olha só, foi oportuno você ter citado um pastor coreano e o Valnice. Quando são os nossos, a gente errou, né? Mas quando é um outro, é um herético. Não, meus irmãos, são todos heréticos. Até os nossos. Entendeu? E se o Shed falasse isso,
é herético. E o Ernesto Olini, que é o fundador da Igreja Batista Nacional, está errado. Foi heresia. Não importa quem seja. Estão entendendo, irmãos? Esse é o critério que a gente tem que ter com a palavra. O compromisso que nós temos é com a palavra. Paulo se permitiu dizer, se eu falar algo que vá contra a palavra, que eu seja amaldiçoado, que eu seja anátema. Então, a gente tem que ter esse critério para todos, começando com os nossos. Então, dia do grande desapontamento. Continua, Maísa, por favor. As pessoas que antes apoiavam estavam agora caçoando. Apareceram outros com novas datas e criou-se divisões. Miller passou a não apoiar novas datas. Voltou para sua fazenda e fez uma capela para seus fiéis, depois de ser expulso da igreja batista local. Morreu convicto de suas interpretações. Então não se arrependeu tanto assim, né? Então, você vê que é meio confuso, né? A gente acaba ficando um pouco na dúvida até onde, o que você quer dizer com essas convicções, né? Mas então, quer dizer, é complicado, irmãos, por isso que é muito difícil essas questões, né? Então, vamos lá. Pode continuar, Maísa, por favor? No dia 23 de outubro, dia seguinte ao grande desapontamento, um millerita chamado Ian Edson estava passando por um milharal e disse ter tido uma visão. Opa, então percebam, agora, olha lá, olha os discípulos, né? Essas visões aí é complicado, viu? Então, por isso que eu li hoje, antes de você entrar na classe, hoje nós lemos o texto para iniciar a aula, 1 Coríntios 12 e depois 14 partes, né? E falei sobre que essas igrejas, elas nascem dentro dos nossos quintais, com visões, com revelações, com profecias. Perceba como tudo isso é muito perigoso, entendeu? Continuemos. Pode ler, Maísa, por favor. Ao invés de Jesus voltar, na verdade, aconteceu um evento no céu. Nessa data, Jesus passou do lugar santo para o Santos dos Santos. Hebreu 8:2. Aí, olha aí, mais uma... Aí, vamos lá. Aula de hermenêutica, entendeu? Coisas básicas, meus irmãos. Difícil. Mas como é importante a gente precisa ter mestres para nos conduzir numa hora como essa. É óbvio que o maior mestre de todos é o Espírito Santo, mas é em virtude do quê? De ausência de pessoas para querer aprender de fato e se submeter a uma instrução mais bíblica, eles seguem as suas próprias visões, né? Ele estava passando pelo milharal, teve a visão, e aí, pronto. Mas você está questionando o caráter da pessoa que ela não teve. Não, não é isso. Com toda a integridade, com toda a honestidade, eles estão errados com toda a sua honestidade. Não significa que eles estão sendo desleais ou insinceros, não é isso. Mas o fato é que constroem doutrinas em cima daquilo que a Bíblia não fala. A Bíblia não diz isso. Continua para nós, Fia, por favor. Essa visão deu origem à doutrina do juízo investigativo. A humanidade estaria passando por um processo final de redenção, onde seriam abertos os livros celestiais com as ações de todos e realizado uma investigação de cada um. Jesus, semelhante ao sumo sacerdote, está concluindo a expiação da humanidade. Outra doutrina que surgiu no grupo millerita é a guarda do sábado, que tem origem inicialmente a uma jovem batista, Raquel Dax Preston. Olha aí, percebam que é no grupo que ele começou, mas não que ele continuou. Mas aí, ó, mais uma batista. Turminha ainda. Então, o texto de Hebreus 8:2 diz assim: e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Mas aqui não fala de nada, saiu do Santo dos Santos para o santo lugar. É totalmente fora de contexto, né? Pode ver que do versículo 1 em diante, o capítulo 8 vai tratar sobre o sumo sacerdócio e a nova aliança. Está falando sobre Jesus como esse sumo sacerdote e a obra da nova aliança. Isso Jesus ele fez na cruz. Na cruz ele abriu o Santo dos Santos. Ponto.
Pode ver que ele Substituindo. rasga o véu, e nós temos acesso ao Santo dos Santos. Então, pode ver que o livro de Hebreus, inclusive, vai dizer para que nós entremos confiantemente diante do trono da graça, ou seja, todo cristão piedoso pode entrar no Santo dos Santos. Analogia, né? É? Com o antigo. Então, assim, mais uma irmãzinha, ó, o grupo, ó. E aí onde entra a humildade, irmãos, o grupo vai crescendo, vai criando suas formas, vai criando as suas, ali os seus contornos, e aí agora o sábado, vamos guardar o sábado, e aí pronto. E aí agora, continua para nós? Agora vamos lá, irmão Gil. Apesar que o sábado foi intensificado pela Ellen White, né? Sim, sim, mas começou um pouco antes dela, né? Assim, vamos lá. Sua primeira experiência de conversão foi aos 9 anos, quando uma pedra atingiu sua cabeça. Ficou doido, né? Esse infortúnio, que por um tempo pareceu tão amargo e difícil de suportar, provou ser uma bênção disfarçada. O golpe foi tão cruel que atrapalhou as alegrias da terra e foi meio de voltar os meus olhos para o céu. Pode continuar? Sua família se envolveu com o movimento Mirelita quando tinha 12 anos e posteriormente foi batizada. Ou seja, né, aos 9 anos, dá para ver que essa experiência trouxe ela para a fé, trouxe ela para se preparar para a vida espiritual. E aos 12, ela se volta ao movimento de Miller, ou seja, os milleritas, né? E então aí ela já começa. Continua para nós, Gil. Por favor. Ok. Assim como todos os milleritas, Ellen também esperava o retorno de Cristo. Como nada aconteceu logo depois de grande desapontamento, Ellen recebeu sua primeira visão, que entendeu um retrato da vinda de Jesus, mostrava as pessoas caminhando para a Nova Jerusalém, guiadas por anjos. Dá uma pausa aqui, meus irmãos. Percebam, irmãos, ainda não tinha começado o grande movimento da Azusa com relação a dons espirituais, não tinha começado, mas estava tendo grande despertamento por esses dias, né, que era aquele movimento de evangelização em que Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards pregavam, pessoas se convertiam. Então, era um ambiente bem propício a fixar os olhos no eterno, fixar os olhos na eternidade. E aqui... Místico. Hã? Um ambiente místico. Um ambiente místico, mas vamos chamar também de espirituoso, né, Júnior? Sim. Pregando sobre os céus, falando sobre a eternidade. Então, até aí, nenhum problema. Até aí, né, de repente, não vamos abrir aqui o leque, né, de admitir que uma pessoa pode ter um sonho, pode ter uma revelação. Esses dias um irmão muito dedicado na nossa igreja chegou para mim e falou assim: pastor, eu tive um sonho. Eu falei: meu irmão, fala para mim. E aí ele começou a relatar o sonho dele. E geralmente quando as pessoas me contam esses sonhos, eu pergunto: e aí, meu irmão, o que você entendeu? Ele falou: pastor, olha, eu acho que o sonho é meio óbvio, né? Eu falei: mas vamos orar, porque se realmente é uma coisa procedente de Deus, Deus vai confirmar. Se realmente tem alguma coisa que Deus queira falar com você, e você entendeu ou não, Deus vai esclarecer. Porque, irmão, se Deus deu um sonho, o maior interessado que a gente compreenda aquele sonho é Deus. Então, eu não duvido que Deus, como diz a própria palavra, fala conosco com sonhos, com visões, com revelações. O problema é que muitas vezes não é Deus, é aquilo que eu falei, é a voz da nossa consciência, ou são os nossos próprios devaneios. Irmãos, todos vocês sabem que hoje, principalmente, a ciência tem mostrado que muitos sonhos são frutos do quê? Frutos daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente passa, daquilo que a gente, de fato, constrói no dia, na semana, e que a gente, inclusive, olha só, isso é uma coisa muito interessante que eu aprendi. Quando nós estudamos um assunto, e antes de dormir nós repassamos aquele assunto,
a chance de todas essas informações serem guardadas naquilo que nós chamamos de memória permanente é muito grande, porque o momento dos sonhos, o momento de descanso, o momento de dormir, o nosso cérebro continua trabalhando. Tem coisas que lembramos e tem coisas que não lembramos. Então, nós temos aquilo que chamamos de memória curta, né, que fica mais aqui na região da testa, onde nós tomamos as decisões diárias, e temos aquilo que nós chamamos de memória longa, que fica mais aqui na região, né, da nuca. E essa parte que é a principal da nossa memória, quando de fato aprendemos algo, ela não fica na memória curta, mas ela é introjetada na memória longa. E os sonhos, muitas vezes acontecem como fruto daquilo que a gente trabalha. Vamos imaginar, e não vamos questionar que Ellen White, como o Miller, eram cristãos piedosos, eram pessoas que acreditavam, mas vamos pensar que eles ficavam pensando naquilo, sonhando com aquilo, discutindo com aquilo, e é natural que você vai sonhar. Um cristão piedoso que começa a buscar a Deus, se consagrar, ele geralmente tem experiências expulsando o demônio em sonho. Cultil, né? Tá? Um cultil na mente, né? Exatamente. Quantas vezes eu sou abordado, irmãos, no meu pastorado, falando, pastor, eu estou sonhando expulsando o demônio. Eu fico felicíssimo, irmãos. Vocês não imaginam a alegria. Porque isso pressupõe que o irmão, durante seu dia, já está tendo lutas. Assim como também, irmãos, quando a gente começa, por exemplo, se envolver com alguma outra coisa, que de repente seja, né, pelo trabalho, ou até mesmo como um hobby, e de repente a gente ou até mesmo um filme. Podem ver, irmão, por que não é bom assistir um filme de terror antes de dormir? Porque a chance de sonharmos e termos pesadelo é imensa, porque são as últimas informações que também a gente acaba tendo uma relação muito mais grande com o nosso sonho. Então é muito fácil. Por isso que é gostoso orar à noite, ler à noite. Isso que nós estamos fazendo agora, né? 20 para as 10 da noite agora, no nosso horário local, é muito agradável, porque eu sei que mesmo depois da exaustão do dia, a gente está refletindo sobre a palavra de Deus, falando sobre temas. A chance de nós sonharmos com o seminário é muito grande. Sonharmos com o livro, dialogando com o autor, entendeu? Então, assim, vamos imaginar aqui, não vamos julgá-la, mas uma coisa é fato. Aquele ambiente era bem propício, todo mundo falando sobre o advento, a volta, a volta, a volta. Você vai sonhar com o quê? Você vai sonhar com a volta. Os alienados, né? Alienados. O problema é esse, a alienação é quando você não está aberto ao diálogo, quando você se fecha no seu gueto, aí é onde corre o perigo, tá bom? Então ela teve aqui a sua primeira visão, né, logo depois do grande desapontamento. Continua para nós, Gil, esse último parágrafo, por favor. Nessa época, visitei uma de nossas irmãs do Advento e de manhã curvamo-nos ao redor do altar da família. Enquanto eu orava, o poder de Deus veio sobre mim, como nunca antes o sentira antes. Nessa visão, o povo do Advento estava percorrendo um caminho alto e perigoso, em direção à cidade da Nova Jerusalém, o céu. O caminho deles era iluminado por uma luz brilhante. Alguns viajantes ficaram cansados e foram encorajados por Jesus. Outros negavam a luz. Caíram do caminho para um mundo escuro e perverso abaixo. White, né, Arthur L., 1985, L. White, Isso são as fontes. Não precisa citar, não, mas aqui é a fonte do livro. Irmãos, muitos adventistas, é aqui onde entra a heresia do adventismo. Eles colocam a Bíblia e eles colocam os livros de L. White aqui, ó, como revelações tão importantes quanto a Bíblia. Aí, vamos lá, voltando para a Igreja Católica. Lembra da tradição? Sim. Mesma coisa. Coloca em pé de igualdade, né? Pé de igualdade. Fala que é inspirada, né? Exatamente. A profecia dela é tão inspirada quanto a Bíblia. Exato. E quando a pessoa se batiza, ela tem que fazer a profissão de fé e para se crer nas profecias dela e no livro dela, para se batizar. Então, e são coisas como essas que se tornam uma heresia. Heresia. Agora, vamos
deixa eu fazer aqui um comentário que eu acho que é bem oportuno. E um irmão que está lá no Adventismo, seguiu o Adventismo, e de repente ele começa e cai em si e fala, não quero mais isso, a partir de hoje só Jesus Cristo. Ellen White vira a página, ela foi uma pessoa útil, né, na cosmovisão deles para aquele período, mas eu não concordo, ela foi útil no sentido assim como criadora do movimento, mas eu não concordo com os escritos dela, ou alguma coisa eu posso até concordar, porque tem, vamos dizer assim, né, irmãos, nem tudo que ela fala, quando ela vai falar sobre santidade, quando ela vai falar sobre igreja, quando ela vai falar sobre Jesus, ela não vai negar. Então, existem coisas que estão dentro da uniformidade. Mas e aí, esse irmão que está lá dentro? E aí? Eu, particularmente, meus irmãos, é isso que eu falo para vocês. Eu tenho notado que tem tido muitas pessoas assim. Pastor, E eu louvo a Deus porque dá para ver que está tendo uma libertação no meio deles. É perigoso, não aconselho que eles fiquem, mas eu acredito nessa possibilidade, viu, irmãos? Tá bom? Fala, Tomé. tem um outro erro que foi mudado depois da morte dela, que antigamente alguns estudiosos falam que eles não criam na Trindade. Isso foi mudado recente. É. Eles têm um livro agora, né, chama Nisto Cremos, que tem todas As doutrinas deles, né? doutrinas deles, né? Obrigado, Tomé. Então, vamos continuar orando, irmão. Se Deus pode fazer uma obra com um padre que era Lutero, por que não pode com vários, né, pessoas que estão lá dentro, né? Tá bom? Então, vamos lá. Continuando aqui, nosso material. Pastor Johnny, leia para nós, por favor. Essa visão deu uma força extra aos fiéis depois do grande desapontamento. Depois de 1845, Ellen tem mais visões e, por assim, mais frequentes, que ajudaram nas ideias e doutrinas adventistas. Ela alega ter recebido mais de 2.000 visões, incluindo a volta de Jesus, a briga entre Deus e o diabo e até as civilizações em outros planetas. Nossa. Meu Deus. E aí, Assim, então, você vê, então, vocês entendem, irmãos, como que o negócio vai tomando proporções estratosféricas, né? E aí é visão, literalmente, que está em pé de igualdade com a profecia. Então, assim, pode continuar, pastor? Assim, Ellen foi reconhecida com o espírito da profecia e serviu como guia para o movimento. Aí que está o problema. Eles precisavam de alguém para dar força e ela foi esse alguém. E ela foi essa profetisa. E agora ela é o espírito da profecia. E aí, continua para nós, pastor? Ela escreveu muitas obras, como O Grande Conflito, um dos mais conhecidos e também de conselhos de comportamento e boa saúde, como o vegetarianismo e a reprovação dos alimentos proibidos em Levíticos. Por esses escritos, que até hoje os adventistas não consomem alguns tipos de alimentos. Então, percebam, irmãos, como ela foi influente. E vamos falar aqui, a questão da alimentação. Perfeito. Claro que eles têm um exagero, sim, mas podem ver que eles são protagonistas com relação a essa questão de uma dieta bem equilibrada. Inclusive, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a Zona Azul. Zona Azul é um estudo que se dá de médicos, especialistas e nutrólogos, em que eles fazem um estudo no mundo baseado nas 5 ou mais, né, áreas, geralmente, se não me falha a memória, são 5, onde as pessoas vivem mais de 100 anos. Então, o que aquelas pessoas dessas cidades fazem, consomem, praticam, que fazem com que aquela cidade, a maioria das pessoas cheguem aos 100 anos. Então, tem uma cidade que é no Japão, que é em Okinawa. Lá, os homens e as mulheres chegam aos 100 anos. Tem uma outra cidade que é na Itália. Tem uma outra cidade que é nos Estados Unidos, se não me falha a memória, na Califórnia, e um grupo muito grande de adventistas está entre eles. Questão de alimentação, dietas, qualidade de vida. Depois,
são 5 áreas, são 5 cidades no mundo. Uma é na América do Sul, que eu não me engano, se não me engano, no Equador, não me recordo bem. Lá no Equador dá para ver que é um lugar muito pobrezinho, mas eles chegam ali 90, 100 anos, são cidades centenárias. E aí vários estudiosos começaram a se perguntar o que eles fazem, o que eles comem. Então, dentro de uma dessas cidades, tem a que está nos Estados Unidos, porque, se não me falha a memória, 2 cidades estão nos Estados Unidos. Percebam que lá nos Estados Unidos é o maior índice de obesidade, de diabesidade, que agora, não sei se vocês sabem, nasceu uma nova doença, que é a diabesidade. O que é? É diabético e obeso. As crianças, desde cedo, já começando a comer errado, elas já crescem obesas e com diabetes. Então, criou-se essa terminologia diabesidade. Então, vocês sabem que os Estados Unidos é um dos grupos mais obesos do mundo, mas os adventistas, e essa cidade onde tem uma quantidade enorme de adventistas, lá eles conseguem chegar perto dos 100 anos de idade. Então, assim, essas questões a gente não tem nem o que falar. Claro, tem uns exageros? Tem, mas assim, a gente também tem, eles têm mais acertos do que erros. Muito mais, né? Tá bom? Quando isso aí é como uma questão de saúde, saudável é uma coisa, que vira um dogma, uma ideologia, uma coisa obsessiva. Obrigada, né, Júlio? Exatamente. Vira uma religião só em torno disso. Exatamente. E por isso que todos os credos adventistas e os escritos da Ellen White recebem praticamente o peso do quê? Da mesma profecia bíblica. Entendeu, Júnior? Bom, então, continua agora para nós, Tomé, por gentileza. Dia 18 de novembro de 1848, Ellen afirma ter tido uma visão de que seu marido teria começado um trabalho de divulgação impressa. Em 1849, tornou-se um folheto chamado A Verdade Presente, que continha os primeiros ensinamentos dos adventistas. Nesta mesma época, Joseph Bates fez importantes conexões entre a guarda do sábado e a doutrina do santuário celestial, 2 das mais importantes. Ou seja, irmãos, aí, olha aí as projeções, olha aí os conceitos, e aí a expansão, né? Então, continua para nós, meu irmão, por favor. Joseph também contribuiu para que esse grupo de mileristas adventistas, que acreditavam que a data de 22 de outubro de 1844 era correta, mas o evento que estava errado, se tornasse uma igreja mais formal. Foi quando mais de 1.000 pessoas defendiam esta ideia, que estabeleceu o nome de Adventistas do Sétimo Dia. Foi oficialmente instituída no dia 21 de maio de 1863, em Batesville Creek, Michigan. Ou seja, é aqui que nasce, de fato, a Adventista do Sétimo Dia. Podem ver que ela acaba sendo essa precursora, juntamente com essas outras pessoas. Pode continuar também? Dia 18 de novembro de 1848, Ellen... Não é a mesma coisa? Você já leu? Tá, desculpa. Já, então, terminou aqui. Joia, isso, já tinha lido. Agora, vamos fazer aqui, deixa eu pegar aqui o material do pastor Paulo Pescador. Aqui, ó. Essa parte, Tomé, leia para nós. Inspiração dos escritos de Ellen White. Aqui é a apostila do professor Paulo Pescador, ele está falando sobre o Adventismo, né? Pode ler. Diferentemente do verdadeiro cristianismo, que tem a Bíblia como única e suficiente regra de fé e de conduta, a Igreja Adventista do Sétimo Dia considera os livros da senhora White inspirados por Deus e no mesmo nível da Bíblia, que citam apenas para comprovar o que ensinam, buscando versículos ou passagens isoladas, retirando do seu contexto. Dá uma pausa aqui, meus irmãos. Aqui que é o ponto que nós classificamos, sem era e nem beira, como uma seita. Todos aqueles que confessam isso, sejam adventistas do sétimo dia ou não,
mas que consideram os livros de Ellen White, ou qualquer outro livro também, inspirados como a Bíblia, podemos dizer que essa é uma heresia, e essa pessoa está já dentro de uma seita, ou ela se tornará parte de uma seita, porque ela está fora das Escrituras, tá bom? E aqui, pode continuar, Tomé, por favor? Veja o que diz a Revista Adventista a esse respeito. Cremos que o ministério e os escritos de Ellen White foram uma manifestação do dom de profecia. Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos, o produto desta inspiração, têm aplicação e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras. Isso é uma anátema. Ponto. Porque, irmãos, é bem simples. Deixa eu até fazer aqui uma explicação bem clara sobre o que é inspiração e iluminação. A inspiração só está nas Escrituras. Quando um pregador está falando ali na sua oratória, irmãos, o Senhor me inspirou para eu trazer essa mensagem, teologicamente esse nome está errado. Porque o que o pastor está tendo ali é uma iluminação. O apóstolo Paulo, escrevendo a igrejas, ele disse que o Senhor, por meio do Espírito Santo, nos iluminaria na inspiração. Todos os profetas e todos os escritores sagrados, eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, como diz Timóteo e como diz Pedro. Porque nenhuma profecia procede da especulação humana, da inteligência humana, mas homens santos, guiados por Deus, falaram da parte do Senhor. Bom, e a revelação ela é sagrada, e ela fecha. E a hermenêutica afirma que a gente não pode, as escrituras afirmam que a gente não pode nem acrescentar nem tirar, e que a hermenêutica vai trabalhar essa linha de que a Bíblia se completa, e ela não se contradiz. No momento em que a revelação está fechada e alguém acrescenta, ele está praticando um acréscimo na inspiração. Quando alguém está pregando, quando alguém tem um entendimento, ele não está tendo uma inspiração. Em teologia, não é inspiração, ele está tendo uma iluminação na inspiração. Ou seja, o próprio Espírito Santo de Deus, que está sobre todos nós, que está dentro de nós, que conduz as nossas igrejas, é ele que nos guia à verdade. Logo, a verdade, ela já foi inspirada. No momento em que nós compreendemos algo, o que Deus toca no nosso coração, ou que o Espírito Santo traz à tona, nós estamos sendo o quê? Iluminados nessa inspiração. É uma atuação do Espírito Santo em nós. E por que há essa diferenciação entre a iluminação, a inspiração e a iluminação? Porque depois que Deus fechou a sua revelação, todos aqueles que o Espírito Santo for trabalhando, eles estão sendo iluminados. Então, por exemplo, quando Deus fala conosco, é o Espírito Santo falando conosco. Mas é o mesmo grau de importância daquela fala que Deus registrou por meio dos apóstolos e profetas? Não. Deus está falando como Deus falou com eles, só que o que Deus falou com eles serve para todas as gerações e todos os povos. Por isso que os escritos sagrados, eles são diferentes de tudo que a gente pode pensar ou imaginar. E por isso que, para que Deus fizesse esse texto sagrado, demorou 1.500 anos. Já está consolidado, né? Está consolidado, está fechado. Se Deus quisesse, na sua onisciência, que a revelação continuasse sendo progressiva, teríamos textos e profecias bíblicas sobre isso, mas nós temos o contrário, que a gente não pode nem acrescentar nem tirar. Ou seja, as escrituras vão mostrar isso. Então, aqui é a prova que o adventismo é uma seita e que essas palavras que a revista adventista diz é uma grande heresia.
vai contra. E aqui, até teologicamente, os termos estão errados. Partindo do pressuposto que ela tivesse tido uma visão legítima de Deus, ela não estaria tendo uma inspiração, ela estaria tendo uma iluminação. Esse é o termo correto. Compreenderam ou não? Sim, Deu para compreender? Então, sim, é claro. pastor, e quando Deus usa alguém com um dom hoje? Nenhum problema, Deus usa mesmo. No passado, Deus usou uma mula, qual a diferença? Deus falou por meio da boca de uma serpente? Explica isso. Não sei como que isso acontece, mas eu sei que Deus fala quando Ele quer e usa quem Ele quer. As pedras clamam para Deus. Então, Deus pode usar quem Ele quiser. Ele é o Senhor da história. Então, nenhuma novidade agora dizer que quem está falando agora, seja quem for, é uma inspiração no mesmo pé de igualdade das Escrituras? Não, não é. A revelação está fechada. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Tá bom? Querem fazer algum comentário? Então, tá claro, né? Tá claro, né? Pastor, eu entrei aqui nesse site Centro de Pesquisa Ellen White, e lá eles estão dizendo que eles não consideram que as palavras dela sejam substituta ou estejam no mesmo nível das Escrituras Sagradas. Por isso que hoje, Maíssa, não só hoje, mas nessas últimas décadas, a gente tem visto essa mudança na chave nos adventistas. Vários grupos saiu do Adventista do Sétimo Dia, e tem o Adventista da Promessa, o Adventista... Quem são os Adventistas da Promessa? São os Adventistas pentecostais, que aceitaram o dom do Espírito Santo. Então, os Adventistas da Promessa são esse grupo que tem uma cisão dentro deles. Então, assim, dentro dos próprios Adventistas do Sétimo Dia, muitos já começaram a... Não, pera lá. Não, Ellen White, não. A Bíblia, Ellen White, não, ela foi importante como um pastor, foi importante para nós, mas já conseguem... Hoje, alguns líderes e alguns adventistas criticam já o Ellen White, dizendo, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Ou seja, irmão, é complicado para eles, né? Porque é o contexto deles, mas está tendo muito disso, como você acabou de ver. Qual foi a fonte que você pesquisou? Essa que está aqui no Centro de Pesquisas Ellen G. White. Mas isso aí é só para inglês ver. É Não, como se colocar lá... Eu só falei por conta do... Mas na prática não é bem assim. Sim, eu só falei por conta do... Ele pergunta se eles na profissão de fé, como vai batizar, se eles são obrigados a admitir, inclusive, como sagrado inspirado, como regra para ser o batismo. Sim. Muitos da saia justa, uns falam que não. Mas lá na prática é. Não, a gente sabe disso, mas é que nem o pastor, o reverendo Augusto Nicodemus fala que tem que ser justo, né, Júlio? E segundo as fontes que estão lá, a citação está diferente do que está aqui, né? Que eles Sim, mas é por isso que o Júnior está comentando, mas... Mas só acredito nisso também, que é só por falácia, e não por... Exatamente. Agora, mas Rodrigo, olha só que interessante. O seu foi abordado, ele fugiu da conversa. Ele disse que lá não tem, quando fazer o batismo, não é obrigado a fazer profissão e falar que acredita que nos livros dados como inspirado. Só que na prática, pessoas que foram lá, pessoas que acompanham, falaram que não, que é isso mesmo. Júnior, olha só que interessante. Vamos parar aqui, ó, 15.23, né? A gente vai concluir. Leia para nós também essa última frase, só para eu... Essas declarações de fé na inspiração dos escritos da profetisa do Adventismo também estão disponíveis ao público no site adventista do Centro de Pesquisas Ellen G. White. Agora, olha só que interessante aqui. Voltando um pouco o material, o professor Paulo Pescador, ele faz aqui um comentário muito legal falando sobre os adventistas, e ele trabalha aqui... Ele trabalha uma coisa bem interessante. Sabe o que ele fala? Ele fala... deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é aqui. Isso. Ele vai fazer um comentário dizendo o seguinte: muitos evangélicos estão flertando
com os adventistas. No momento em que os pastores evangélicos chamam os cantores adventistas e pregadores adventistas para os seus púlpitos, como se fosse a mesma coisa. Só que o oposto não acontece. Olha que Verdade. interessante. É normal ver no meio protestante cantores adventistas e pregadores adventistas nos púlpitos pentecostais e etc. e tal. Mas não é comum o oposto. Um pastor pentecostal, um pastor tradicional, pregar nos púlpitos adventistas. Estão entendendo? E outras coisas que também acontecem muito interessante é o seguinte, que quando uma pessoa vai, né, por exemplo, para a igreja adventista, ela tem que se batizar de novo. Logo, isso prova que eles não têm um respeito, de fato, pelo acolhimento de outros irmãos, de outros grupos como irmãos. E aqui fica até a minha crítica, viu, irmãos? Qualquer grupo protestante que peça para que a pessoa se rebatize, a gente está mostrando que tem facção aí. Porque se eu digo que o meu irmão presbiteriano, e aqui, irmãos, ó, sou um pastor batista, tá? Eu, particularmente, batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas águas, mas eu não vou desconsiderar o batismo dos meus irmãos presbiterianos. Olha que loucura. Me entendam, tá, irmãos? Eu quero que o Hernandes Dias Lopes e o Nicodemos venham à minha igreja e pregue, mas eu não aceito o batismo deles. Estão entendendo o que eu quero dizer? Eu não estou dizendo que nós não temos pontos de discordância, me entendam. Pensamos de forma diferente, mas respeitamos. Eu sei que aqui dá um pano para manga, é um assunto de debate, mas não quero entrar na polêmica agora. Mas eu aceito que o Hernandes Dias Lopes e o Nicodemos sejam os nossos professores de seminário. Vem cá, vamos lá. Vocês queriam que o Hernandes Dias Lopes e o Nicodemos dessem aula aqui? Pelo amor de Deus, até eu ia sentar aqui. Mas na hora que a gente vai argumentar sobre o batismo, aí a gente fala, não aceito o seu batismo. Uma coisa é, eu tenho outro ponto de vista. Eu entendo o seu batismo, eu posso não concordar com ele, mas eu respeito. E no momento em que eu trago ele para a minha igreja, eu não vou desconsiderar que aquele homem não é de Deus. Porque no momento em que eu estou querendo rebatizar ele em nome da minha igreja, da minha denominação, eu estou entrando em conflito com as Escrituras. Porque o que as Escrituras dizem? É uma só fé, é um só Senhor e um só batismo. Uma coisa é o batismo presbiteriano, outra coisa é o batismo católico. Por quê? Porque no batismo católico não é o batismo que está em xeque, mas são as doutrinas católicas. Estão entendendo, irmãos? Então, os adventistas, se alguém vai para o adventismo, ou mesmo para a congregação, você tem que se batizar de novo. Logo, eles mostram o seguinte, vocês são meu pseudo-irmãos, mas na prática é o que o Júnior disse. Não é, irmão. Não é? Não é, irmão, porque se fosse irmão, não teria esses confrontos, entendeu? Tá bom? Tudo bem até aí? Então, depois leiam a apostila do Paulo Pescador, porque vai ser bem interessante, ele vai fazer bastante argumento sobre isso, é muito legal. E eu achei muito feliz aqui os trabalhos deles, né? Olha, depois eu quero ler esse daqui, Ellen White, o Espírito de Profecia, tá bom? Isso daqui vale a pena a gente ler agora também. Beleza, meus irmãos? Tudo bem? Alguma pergunta? Algum acréscimo? Né? Irmãos, você vê, ó, eu queria ter falado também sobre os TJ. Você vê, a gente começa a entrar em alguns assuntos, né? E é importante esse debate, porque a aula ela é viva, né, irmãos? A gente está aqui para poder... Vamos ler o Espírito de Profecia, depois a gente só vai para os apontamentos das doutrinas, que nós não compactuamos, e aí a gente vai para os testemunhos de Jeová, tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Pastor, Pois não. o doutor Rodrigo Silva, ele adere assim, a uma linha mais branda, né, do adventismo, né? Não, acho Mas que se você pegar ele no começo da caminhada dele, ele era bem radical. Ah, é? Ele era bem radical, bem defensor de Ellen White, e aí depois eu acredito que não é uma questão de ser um pregador midiático, não, viu, irmãos? Eu acho que por exemplo, ele começou a ver que havia salvação na cabeça dele, né, fora do movimento adventista.
E aí você vai ver que ele vai falar assim, não, não, tem pessoas que são batistas, que são convertidas, assembleanos, e ele começa, ele acaba representando um pouco dessas pessoas que eu estou falando que têm um retorno, sabe? Porque assim, irmãos, A fala como dele é muito boa, né? estudioso ele é fantástico, como historiador, arqueólogo, né? E me parece, até onde eu sei, que ele não é mais aquele kamikaze, entendeu? Mas quando ele é abordado e confrontado lá nos programas, ele ficou com aquele, não é bem assim, como eu falei lá do batismo, não é bem assim, porque publicamente ele não quer se comportar, ele quer ficar bem dos dois lados, do adventista lá, que na prática é aquilo mesmo, e fora disso ele quer ficar bem, né, porque tem visibilidade. É. Por outro lado, Júnior, assim, eu também fico nessa dúvida, sabe? Eu confesso para você. Mas, assim, até onde eu sei, irmãos, até onde eu sei, né? A impressão que dá, e eu ouvi algumas vezes ele falando, em alguma coisa mais recente, tem coisa de um ano e pouco atrás, que ele falava sobre isso, né? Mostrando o posicionamento novo dele sobre o Aliat. Eu acho que vale a pena a gente estar vendo isso, que é importante. Agora, e quando formos ouvir ele? A gente tem que ouvir ele como arqueólogo, como historiador. Então, Nesse sim, sentido, ele é muito competente, claro, claro. né? Então, irmãos, isso vale para tudo, né? Ouvir um padre que é arqueólogo, a gente, qual o problema, irmãos? Se percebam. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Tranquilo? Querem fazer mais algum comentário? Tomé? Pastor Johnny? Maísa? Gil? Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá, vamos fechar aqui esse bloco, vamos para o último, para a gente encerrar, tá bom?